Olá pessoal, hoje vamos falar sobre o grande profeta Eliseu, essa passagem que a gente vai ver, né, como esse grande profeta morreu doente, né? Vamos entender um pouquinho quem foi esse profeta na Bíblia, a importância dele, o que Deus operou através da vida dele e como foi o fim dessa missão aí tremenda da parte de Deus. Então, em 2 Reis 13:14 diz assim: Ora, Eliseu estava sofrendo de uma doença da qual ele morreria. Então Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo e, curvando sobre ele, chorou, gritando: meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. Então, esse rei vai até o profeta porque ele estava doente e daquela doença ele morreria. Eliseu, ele foi um grande profeta e ele foi escolhido por Deus. Essa é uma grande diferença de um ungido de Deus, mas Deus usa pessoas para ungir a sua vida, a nossa vida e também nessa instrução. Eliseu foi discípulo de um grande profeta chamado Elias. E também nós vemos o chamado de Eliseu lá em 1 Reis 19, 15 e 16 diz assim: E o Senhor lhe disse para Elias: Volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chega lá, chegando lá, unja Azael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Nice, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Então isso é tremendo já na vida de Eliseu, que a gente vê que o Deus Todo-Poderoso, Eliseu era conhecido por Deus. Olha que tremenda, né? Essa passagem aí. Então, primeira coisa, nós temos que fazer conhecida de Deus, como nós fazemos conhecido de Deus, né? Com intimidade, né? Relacionamento, com oração, com vida com Deus, né? Então, Deus lá do céu, o tremendo Deus, conhecia Eliseu porque ele falou para Elias de quem ele era filho e onde ele morava. Então isso mostra a, a intimidade também de Eliseu com Deus, para ele saber, mas Deus conhece todas as coisas, sabe tudo realmente, mas Eliseu conhecia Deus, essa é a diferença, ele buscava por isso. E é muito interessante na questão de Eliseu que quando Elias passou, né, sobre a casa de Eliseu, na Bíblia não fala que Elias deu um discurso, né, para Eliseu. Elias deu uma motivacional, né, falou: Eliseu, você foi chamado, eis que te digo, né, venha. Não, a Bíblia relata que Eliseu passou, estava com a sua capa que simbolizava, né, a unção, por ser profeta. E ele joga essa capa, né, como a gente vai ver. Então vamos ler aí em 1 Reis 19, 19 ao 21. Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas ou 12 instrumentos de bois e conduziu a 12ª parelha. E Elias alcançou ele, Eliseu estava trabalhando. Elias alcançou ele e lançou a sua capa sobre ele. E Eliseu deixou os bois, correu atrás de Elias. Aí falou: Deixe-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe. E disse: Então irei contigo. Vai e volte, respondeu Elias. Lembre-se do que fiz a você. E Eliseu voltou, apanhou as aparelhas, todos aqueles boi, aqueles instrumentos, e, e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e deu ao povo, e eles comeram.
Depois partiu Elias, tomando-os como seu auxiliar. Olha que tremendo, né? Então ele estava num dia normal, aparentemente, né? Eliseu estava lá trabalhando, arando a terra, e já mostra que era uma família, né? Pelo que eu li nos comentários bíblicos, uma família próspera, porque naquela época ele já tinha um instrumento para arar a terra, e ele tinha também bois para isso, né? Fala aí que ele estava puxando, né? Os bois estavam puxando esse equipamento e ele estava na condução ali para arar. E a gente vê também que naquela época não era tão fácil reunir toda a família, amigos e dar uma festa. Geralmente eles guardavam, né, um cordeiro, eles guardavam um boi para ir nessa engorda, e as famílias que tinham, então demorava, era períodos que eles faziam isso. Mas essa família, né, era próspera, Eliseu, e ele também, além dessa questão próspera, ele está trabalhando, tem um diferencial, que ele literalmente ele pega tudo que ele está fazendo, ele para. Ele entendeu do propósito maior para a vida dele, que foi o chamado que Elias fez de Deus, né? Elias ali estava como um profeta realmente de Deus na vida de Eliseu. E Eliseu entendeu essa grandiosidade que Deus queria fazer na vida dele. E ele queima as pontes com o passado, né? Porque Eliseu era um agricultor, era, vamos dizer aí, né, trazendo para hoje aí, Eliseu estava ali com o seu trator, com sua grade ali, o seu arado, cuidando da sua plantação, às vezes teria uma grande safra, uma super safra. E aí Eliseu vê tudo aquilo e a unção de Deus, ele junta tudo aquilo que ele tinha, tratores, grades, funcionários, e fala: ei, Deus me chamou e eu estarei fazendo uma obra muito maior que essa, meu trabalho. E Eliseu, ele faz algo extraordinário, porque ele se alegra, chama a família, ele sacrifica, ele faz ele queima aqueles equipamentos, como queimando uma ponte, né? Não tem nenhum pecado de arar a terra, de equipamentos dos bois, mas ele entendeu que ele estava passando, ele estava transicionando. E muitas das vezes no nosso chamado, o que Deus tem para nós, a gente acaba sempre olhando para o passado, ou sempre preso em algo no presente que não é maior que o seu chamado. Tá dando mais importância às vezes para o trabalho, dando mais importância até, né, para coisas, hobbies que você tem, para coisas que você gosta, futebol, dando mais importância para coisas que você gosta de assistir. Não que isso seja errado, né? Dependendo também do que você está assistindo. Não que isso seja errado, mas se toma seu tempo, se de alguma forma tira o seu foco do que Deus quer para sua vida, comece a repensar nisso. E Eliseu, ele fez isso de imediato. Ele falou assim: eu não sou mais agricultor a partir de hoje, eu não faço mais isso, e eu queimo essa ponte com o passado, e eu vou fazer de corpo e alma e coração que Deus fez para minha vida. Então isso me marca também as ministrações que eu já vi sobre isso, e lendo esse texto, Eliseu falou assim: ó, eu não tenho como voltar para trás mais. É isso que eu tenho disso. Eliseu fala assim: ó, eu tô indo, acabou, não consigo mais voltar a ser agricultor. Não que seja errado, mas Eliseu pensou isso de propósito. Na Bíblia fala que Elias, né, ele foi treinar os discípulos, né, como Eliseu, tinham mais também, mas Eliseu permaneceu até o fim. E por permanecer até o fim, Eliseu viu a promessa de Deus cumprir na vida de Elias, dele ser arrebatado aos céus. E nisso, Elias fala, né, para Eliseu: pede o que quiseres, e Eliseu fala: a unção dobrada. Aí Elias fala: dura coisa me pediste, não, mas se permanecer e ver, né, eu sendo arrebatado, é a promessa de Deus se cumprir sobre a minha vida, assim será, né? E foi isso que aconteceu. Elias, né, passou uma carruagem de fogo, e Elias foi elevado aos céus aí através de um redemoinho. E Eliseu, né,
Meu Deus, pensa isso, né? A gente às vezes fala assim, lê a Bíblia, ah, legal, né? Passou uma carruagem de fogo e Elias foi transportado, né, ao céu. Meu Deus, mas pensa isso acontecendo na sua frente, né? Meu Deus, você estaria impactado, iria desmaiar, né? Sei lá que você... A reação é muito forte. E aí o manto de Eliseu, né? A capa, né? De Eliseu, o manto dele cai de Elias, perdão, cai e Eliseu pega essa capa, simbolizando novamente aí essa unção, esse chamado de Deus na vida de Eliseu, mas agora a promessa se cumprindo dessa questão dobrada. A questão de filho, né? Eliseu foi ali considerado como um filho para Elias, né? Essa unção dobrada que os pais davam ao filho mais velho. Então na Bíblia, em alguns estudos eu vi que Elias fez 7 grandes milagres. Vou destacar esses 7 grandes milagres, mas Deus usou ele de forma tremenda, você pode achar, né? Mas nessa comparação, vamos comparar de 7 grandes milagres para Elias, e Eliseu então teria que fazer, pela essa unção, 14 grandes milagres, né? Que Deus usou a vida desses profetas. E tem coisas que Deus usou eles que são bem parecidas. Então Elias, né? E tá tudo em Primeira Reis, em Segunda Reis, você vai encontrar essas referências dos 7 grandes milagres que eu destaquei aqui de Elias. Tem um que 3 anos e 6 meses de seca. Elias foi usado e falou assim, ó, não vai chover. E realmente aconteceu que não choveu. Então algo que Deus falou com ele e usou ele. Multiplicação de azeite e de farinha na panela da viúva, né? Chegou e profetizou e realmente houve essa multiplicação. A ressurreição do filho da viúva, né? Então o menino tinha morrido e Deus usou Elias para essa oração. A descida de fogo do céu em resposta da sua oração, né? Contra os seguidores de Baal, né? Elias orou e o fogo caiu do céu literalmente. Chuva depois de 3 anos e 6 meses. Então ele declarou que não ia chover. E depois, quando o povo achou que nunca ia mais ia chover, ele falou, vai chover agora. Então saiu o moço e viu uma nuvem, né, do tamanho da mão de um homem. E Elias falou, ó, se prepara porque vai vir chuva e veio. A sexta, né? A descida de fogo também para matar soldados que vinham lhe prender. Elias era do fogo, né? E a sétima, a travessia a seco pelo Rio Jordão, né? Então, claro, Deus usou ele com muito mais profecias e sinais e maravilhas, e muitas coisas aconteceram sobre a vida de Elias, mas no texto eu quis destacar esses 7 aí só para a gente fazer uma comparação. E quando Deus passou isso para quando Elias, né, foi elevado ao céu e veio Eliseu, aí começa já o ministério de Eliseu e ele também já começa, né, fazendo coisas extraordinárias da parte de Deus. A travessia a seco pelo Rio Jordão, né, bem parecido com Elias, mas Deus também usou Eliseu. A purificação das águas, né, que eram águas amargas, ali águas que não poderiam ser consumidas, e ele a purificação. A morte dos que insultavam, né? Então tinha pessoas insultando ali, jovens, e teve, né? Saiu do mato ali animais selvagens e mataram. As cisternas cheias no deserto, né? Sem que houvesse chuva, Deus usou o profeta para que essa cisterna, que fosse uma caixa, um reservatório, enchesse de água. A multiplicação de azeite na botija, na casa da viúva e de seu filho, né? Isso é tremendo, né? A multiplicação do azeite também, assim, parecido com o que Elias fez, né? Mas também teve a farinha. O filho da Sulamita, né? Ela não poderia ter filho, e Eliseu falou, não, daqui a 1 ano, quando eu passar por aqui, você vai estar segurando seu filho.
Então ela era estéril e Deus usou a vida de Eliseu para abençoar. Só que esse mesmo filho, ele veio a morrer, né, em outra situação, e Deus também usou o profeta para orar e esse menino ressuscitar. A retirada de morte na panela, né, pegaram ervas ali, coisas, fizeram um cozidão quando Eliseu não estava. E aí o pessoal já estava comendo, eles pegaram e Eliseu falou para jogar farinha e oraram ali e não teve a morte através do que eles tinham pegado ali, veneno no meio daquelas ervas. Deus usou o profeta. Olha que bacana, né? Tudo, né? Tremendo. Mas a multiplicação dos pães para alimentar 100 homens e depois, né, no ministério de Jesus, Jesus amplia e muito, né, vezes esse grande milagre que usou Eliseu, Jesus, ele faz também. A cura da lepra de Naamã, né, um general de guerra, uma história bem conhecida que Deus usou Naamã. A imposição da lepra de Naamã sobre Geazi, né, que é uma coisa para Geazi muito ruim, mas não deixa de ser algo que Deus usou o profeta Eliseu, né? Então, Naamã creu, foi curado, Geazi não creu e foi amaldiçoado. A flutuação do machado, né? Estava aumentando o tempo, caiu a parte metálica, né, do machado no rio e fez flutuar e eles conseguiram pegar esse machado. Coisa que é fisicamente impossível, mas para Deus tudo é possível. A imposição de cegueira no exército da Síria, né, quando cercaram ali, iam matar, Deus veio e salvou a vida de Eliseu ali naquele momento. Então, só para destacar. Só que tudo isso que eu li deu 13 grandes milagres. Né? Então vamos comparar, se Elias fez 7, Eliseu aqui fez 13, mas não era essa promessa, né? A promessa era 14 grandes milagres, né? Essa comparação que eu estou fazendo. Mas daí a gente leu no texto lá em cima que Eliseu morreu. Só para com 13 grandes milagres, então faltou 14. Poxa, então não se cumpriu na vida de Eliseu, né, o que foi prometido. Mas eu creio que quando você tem uma promessa de Deus na sua vida, indiferente da condição que você esteja hoje, se você permanecer crendo, Deus vai cumprir na sua vida. Muitas das vezes a gente está doente e a gente tem a oportunidade de orar por alguém que está doente, e a gente não ora porque nós estamos doentes, mas não é nós que curamos, quem cura é Deus. É Deus que faz. Eu não vou porque eu estou desanimado, eu não vou fazer a obra de Deus, mas a nossa alegria vem do Senhor, então a obra precisa ser feita. Eu estou desempregado, eu não vou falar sobre dízimo e oferta, mas o dinheiro ou a provisão não é sua, é de Deus, né? E nunca será maior a sua oferta do que o altar, né? Aprendemos isso com o pastor. Então, por mais que você seja bilionário e colocar uma oferta, nunca vai ser maior que o Deus do altar. E também, se você não tiver nada, ou tiver umas simples 2 moedinhas, né, igual a viúva, também estará cumprindo. Então, não depende as coisas de Deus acontecer com o estado que você esteja. E muitas das vezes nós se fechamos. Tô com uma dificuldade na minha família, tô com um problema com filhos, casamento, então eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo. Claro, resolva a sua vida também, é pessoal, mas Deus não está falando assim, ei, se você estiver bem, faça a obra, se você não tiver, pode deixar, não, faça. E Eliseu era um tremendo homem de Deus, e a promessa de Deus se cumpriu na vida dele, graças a Deus. Que independente se ele morreu doente, ele morreu com Cristo. E nós temos muito isso, né? Você vai prosperar, vai ter um carro, vai ter isso. Às vezes não vai ter o carro, não vai ter aquela casa, aquela viagem que você queria fazer. Às vezes não vai conseguir fazer, mas nem por isso você vai deixar de crer e ter a alegria verdadeira que é Jesus Cristo. E se der,
né? Se você trabalhou, se dedicou, né, para isso, amém. Mas não jogue ou um ministério que Deus te deu, ou algo que você tenha que fazer para Deus na condição que você está hoje. Porque Deus pode mudar sua condição em um dia para o outro, no mesmo dia, mas você tem que permanecer. Permaneça crendo que Deus irá cumprir todas as promessas que Ele fez, que Ele tem na sua vida, será cumprido. Você tem que permanecer. Então a palavra aqui é permaneça, permaneça, permaneça. E Eliseu, ele morreu permanecendo, mesmo doente, ele morreu. Por que eu falo isso, irmãos? Porque Elias, foi arrebatado ao céu. Então, poxa, Eliseu vai ser como, né? Eliseu vai ser, sei lá, maior, né? E não, ele morre doente. Isso me impactou quando eu li, falei, quando eu li e fixei nessa leitura, peraí, Eliseu morreu doente? Meu Deus! Mas ele morreu com Cristo. E olha que tremendo, né? Que Deus faz na vida das pessoas. Fala em 2 Reis também, 14, 20, né? Que então Eliseu morreu e foi sepultado. E as tropas moabitas costumavam entrar nos países, né? A cada primavera. No 21, certa vez, enquanto alguns israelitas sepultavam um homem, viram de repente uma dessas tropas. Eles iriam sepultar, então eles jogaram o corpo de um homem no túmulo de Eliseu e fugiram. Assim que o cadáver, o morto, né, encostou nos ossos de Eliseu, o homem voltou à vida e se levantou. Tremendo demais, né? Meu Deus. Então, tava lá o sepulcro de Eliseu, jogaram esse homem, ele encostou nos ossos de Eliseu. E Deus fez um grande milagre através de Eliseu, que já estava no céu, mas ali estavam seus ossos ainda representando ele. E Deus ressuscitou um homem através dos ossos de Eliseu. Então, meu irmão, se isso não é de Deus, eu não sei o que é. 14 grandes milagres, se cumpriu o dobro. A promessa foi cumprida. Eu quero te dizer que na sua vida a promessa de Deus será cumprida. Mas você tem que permanecer. Se você está doente, se você está desempregado, se você está com dificuldade familiar, se você está enfrentando algo na sua vida, seja algo na mente, no coração, enfim, o que te está abalando hoje, permaneça em Cristo, faça uma nova aliança, porque eu tenho certeza que Deus irá cumprir na sua vida o que Ele prometeu. Tudo que Ele prometeu na sua vida irá cumprir. Eu creio nessa palavra, eu creio que está escrito na Bíblia. E eu declaro isso para a sua vida em nome de Jesus. Deus te abençoe, meu irmão. Permaneça, que as promessa dele, de Deus, irá se cumprir na sua vida. Deus abençoe.